Sim, sim. Alô, alô, Neiva. Alô, Neiva. Neiva Assis Porto. Eu tô de volta hoje porque a Neiva enviou do vovô dela, o senhor Jacinto Assis Porto, aquela história da Casa Assombrada que é magnífica e eu quero contar hoje pra vocês, com todo carinho, tá bom? Neiva, um beijo pra você, obrigado por ter escrito, obrigado, minha amiga, e tenha certeza, desde a primeira história sobre o dente de ouro, o pessoal amou a forma como você narrou com seu avô, e tenha certeza absoluta que muita gente estará na audiência dessa história agora, a Casa Assombrada. Tá tudo pronto, preparado, eu já vou começar a apresentá-la. Porém, antes de começar, quero pedir a você que se torne membro aqui do nosso canal. Vai ser muito importante para mim. O YouTube manda essas ideias para os produtores de conteúdo, para que os canais se fortaleçam e valoriza demais quando alguém opta em ser membro. Se você fizer essa opção, muito agradecido eu estarei aqui, com certeza, tá? Seja membro, inscreva-se também no canal, dê o joinha, acione o sininho para que cada vez que chegar uma história nova, você seja comunicada. Esse é o canal dos Mistérios da Meia-Noite, sabe? Aquele canal onde o Paulinho se dedica às histórias sobrenaturais, como essa que a Neiva conta. Aliás, a Neiva é a segunda história da Neiva contada pelo avô, seu Jacinto, tá? Tá tudo preparado. Ô Paulinho, e se eu quiser ouvir assim as histórias sem nenhum tipo de interferência comercial? Tem jeito? Tem jeito. Basta que você se torne YouTube Premium. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar todas as informações, como você faz para ser YouTube Premium. E se tornar YouTube Premium, faça isso através do nosso canal, porque isso fortalecerá também o canal. Você estará apoiando o nosso canal, se assim o fizer. Perfeito? Vai optar? Quer ser YouTube Premium? Então o faça aqui pelo canal do Paulinho Boa Pessoa. Agradeço do fundo do coração. Mas, isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Você teria coragem de pelo menos uma noite dormir na Casa Assombrada? Pense para responder, porque a história já vai começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Neiva de Assis Porto, e tal qual eu havia prometido, eu voltaria com a segunda história do meu avô, seu Jacinto, a Jacinto Assis Porto. E hoje, ele quer contar a respeito de uma casa que ele entende a casa mal assombrada do lugar onde eles moravam. Olha, na minha opinião, é uma história muito forte. Então, com vocês, seu Jacinto, a partir de agora, falando conosco. Ô, minha neta, conta aí pro Paulinho Boa Pessoa e pros ouvintes todos dele que aquela casa era uma casa muito grande, era uma casa com alpendre, muitas árvores ao redor, tinha um pequeno lago ali, onde o pessoal dizia que se criava muita tilápia. Nada que convencesse alguém que ali não houvesse algum morador. Quem olhasse para a casa tinha certeza. Ah, não está abandonada não. Aí tem alguém morando. Engano.
Aquela casa que tinha jeito de que tivesse alguém ali dentro morando, já tinha sido abandonada e havia tempo. Estava vazia fazia tempo. Ninguém morava nela, porque o pessoal da cidade dizia: essa casa aí não há quem consiga morar dentro dela, é mal assombrada. Continuava fechada aquela casa sem que ninguém. A espera era grande por um aventureiro morador, mas ninguém teve a ousadia de quebrar o encanto que se dizia existir ali. E várias histórias sobre ela. E todas as histórias eram profundamente assustadoras, sabe? Eram histórias de arrepiar. Quem conhecia a casa um pouco, assim, um pouco da sua história, ao cair da tarde, ninguém mais passava por ali, mas não passava nem em frente à casa. Nossa, vô, mas era assim a casa mesmo? E o que o pessoal falava como motivo e razão para isso? Neiva, minha neta e ouvintes do Paulinho Boa Pessoa. O pessoal dizia, os mais antigos, que aquela casa havia pertencido a um senhor muito rico, e aquele homem não tinha herdeiro por ali. Nossa, o pessoal chamava aquele homem de Doutor Guilherme. Doutor Guilherme. Diz que era rico demais esse Doutor Guilherme. Enquanto ele viveu, e ele não viveu pouco não. O Doutor Guilherme morreu já com bastante idade, tinha um bigode branco, assim, e até amarelado pelo tempo, sabe? E o pessoal dizia que esse Doutor Guilherme ele tinha 2 capangas, mas muito perigosos e muito bem armados, que cuidavam da sua segurança. E todo o dinheiro da venda de gado, porque ele era um homem muito rico, ele produzia, tinha uma espécie de um laticínio, porque ele tinha gado leiteiro, gado para corte, e do gado leiteiro dele ele produzia muito, ele tinha uma espécie de um laticínio, ele fazia queijo, aquele mussarela, ele vendia para toda a região. E entrava muito dinheiro, venda de gado para corte, venda dos produtos de laticínio, os derivados do leite. E o dinheiro, tudo que entrava, ele acabava guardando em potes de barro, olha só. Não tinha assim, não era muito comum banco naquela época, embora existisse, mas ele tinha medo de algum controle, sabe? Que alguém soubesse do dinheiro dele. Então o dinheiro que entrava na mão o Doutor Guilherme, ele ia colocando em potes de barro, e esses potes de barro eles eram enterrados num quarto, mas dentro da casa. Dentro da casa dele, era pouca gente que sabia. Ele, ali naquele quarto, ele enterrava aqueles potes de barro. E tinha muito dinheiro acumulado. Já tinha ali, o pessoal comentava, vários potes cheios até a boca. Tudo em moeda de prata, moeda de ouro. Como era naquele tempo? Eram moedas de um valor muito grande. Os potes cheios, eles eram cobertos com uma fina camada de terra argilosa, que ali permanecia como segurança. Mas quem é vivo, minha neta, também é mortal. Não diz o ditado que para morrer basta estar vivo? Pois isso é verdade. Como o homem não tinha herdeiro, o tal de Doutor Guilherme, e seus bens ficaram todo por conta do Estado. Muito bem, e ninguém conseguiu explicar os motivos que numa manhã chuvosa e de muito frio, o Doutor Guilherme foi encontrado morto em sua casa, com uma corda amarrada em seu pescoço. O homem disse que tinha um palmo de língua para fora, e como o alpendre ali era baixo, ele morreu quase que ajoelhado. Foi um mistério muito grande a morte dele. Os olhos pareciam querer saltar para fora da órbita dos olhos, fora os cabelos que estavam assim muito eriçados,
Foi uma morte feia, sabe? Ele acabou sendo morto com uma certa violência, uma coisa horripilante. Mas gozado, nada lhe foi roubado. E aí o pessoal comentava muito, se coçava a cabeça, a perguntar que mistério havia na morte desse doutor Guilherme. Ele não tinha herdeiro. Então os seus bens ficaram todos por conta do Estado. A maior lembrança do rico fazendeiro era aquela enorme casa que, a partir de então, ninguém conseguia sequer se aproximar dela. Ninguém se achava capaz de entrar ali e conhecer aquela casa por dentro. Ali, num quarto reservado, havia, portanto, conforme eu já dissera, uma grande quantidade de dinheiro enterrado em potes. Era prata, ouro e prata. Mas esse dinheiro a turma dizia que encantou. Ficou encantado depois da morte de Dr. Guilherme, como os mais antigos acreditavam que acontecesse. E aí, devido a esse encantamento desse dinheiro, coisas estranhas começaram a surgir, a aparecer. Quem passava pela estrada via incêndio no fundo dessa casa em pleno dia. Aquela fumaça negra subia, o barulho do fogo crepitando. Sabe o fogo quando ele começa a crepitar? Pois é, esse barulho era imenso. Mas à medida em que alguém tentava se aproximar, o barulho daquele fogo ia cessando, ia diminuindo, a fumaça também ia sumindo, e de repente acabava tudo, nego. Acabava tudo, ouvintes do Paulinho Boa Pessoa. Acabava a fumaça, acabava fogo, como se não tivesse havido incêndio nenhum, porque nada estava destruído pelo fogo. Quer dizer, aquilo era uma pura ilusão, nada estava acontecendo. Aí lá dentro da casa se ouvia um cachorro latir, aquele cachorro latia dentro da casa, coruja piar, e não precisava nem ser de noite não, a coruja piava. Às vezes até um bando de papagaio vinha para casa fazendo algazarra, falando coisas que ninguém entendia direito e cantarolando também. Se estivesse fora da casa, se ouvia um barulho lá dentro. Se dentro da casa você estivesse, você ouvia o barulho lá fora. Deu para entender, Neiva? Era uma coisa assustadora mesmo. Pessoas que pulavam no lago. Tinha o lago conforme eu falei, com os peixes, com as tilápias. Você escutava a pessoa pulando na água, aquele mergulho. Era coisa de arrepiar o cabelo, sabe? Pessoas que choravam, mulher chorando, crianças que choravam, pessoas que resmungavam, gritavam, assobiavam, coisa que não dá para explicar. Quer dizer, o pessoal dizia aquela coisa do trem ruim, sabe? Era coisa do demo, do capeta. Devido ao abandono da casa, aquele abandono todo, a casa abrigava ali muitos bichos, muitos animais, muita coruja, morcego, gambá, ave noturna, mariposa, coisa do gênero, até porque a casa tinha aquele quintal, meu Deus do céu, não era casa, aquilo era um sítio, de tão grande que era aquele quintal. Distante daquele lugar, havia um senhor que corajoso, Neiva. Esse homem, ele era corajoso, ele ganhava a vida às duras penas, tocando tropas pela estrada. Ele levava essas tropas carregadas de queijo, farinha de mandioca, rapadura, e ele viajava de canto em canto vendendo isso em feiras. Mas nada disso era dele, não. Ele recebia do patrão, o dono da tropa, um mísero salário que mal dava para sustentar a mulher
e os 5 filhos dele, todos pequenos. E ai dele se não cuidasse bem dos animais, se não prestasse conta direitinho ao seu patrão. Diz que o patrão era enérgico também, bravo também. Aí ele era duramente castigado e tinha que ouvir tudo que é forma de desabafo rancoroso do patrão. Certo dia o Novaes era o nome desse homem corajoso, como ele era conhecido, era Novaes. Após chegar cansado de viagem, ele foi dormir e esse Novaes teve um sonho fantástico. Eu nem vou chamar de sonho, Neiva. Ele teve uma visão, era uma visão. O velho fazendeiro, o doutor Guilherme, aquele que morreu com aquela corda no pescoço da casa, apareceu no sonho para ele dizendo que por ele ser um homem de coragem, muita coragem, seria ele a pessoa indicada para tirar o fazendeiro do sofrimento. Porque o fazendeiro explicou no sonho que após sua morte não havia encontrado ainda paz. Ele estava numa penúria, ele estava sofrendo muito, ele estava num umbral, uma coisa que parecia com isso, sei lá, mas a sua vida era de muito sofrimento. E ele explicou que aquele sofrimento vinha porque ele tinha deixado muito dinheiro, um valor imenso em moedas de prata, moedas de ouro enterrado dentro daquele quarto lá na casa. E ele nunca dividiu nada com ninguém, só que agora, depois de morto, ele perdeu a paz exatamente por isso. E ele precisava entregar aquilo para alguém, e se a pessoa fizesse isso para ele, seria um grande favor. Ele iria se livrar do sofrimento pelo qual passava e ganharia um caminho de paz e de luz. Ele estava naquele momento, segundo ele, acorrentado, sofrendo demais. Estava inclusive com uma enorme pedra amarrada no pescoço, algemas abrasivas nos pulsos. Ele era torturado constantemente. Olha, o estado de sofrimento do tal do doutor Guilherme era grande do outro lado do mistério, do outro lado da vida. Ele estava agora padecendo e sofrendo muito à espera de que alguém tivesse a coragem para desenterrar aquele tesouro que ele tinha enterrado dentro daquele quarto naquela casa. Todo aquele dinheiro que ele havia enterrado com medo que fosse roubado, agora, na verdade, era a causa do seu sofrimento do outro lado do mistério. Em sonhos, o fazendeiro então explicou pro Novaes exatamente como o Novaes deveria proceder. A casa era grande. Pra vocês terem uma ideia, apesar do homem não ter ninguém, ele fez uma casa com 10 dormitórios. E ele falou que o dormitório em que tudo estava enterrado era de número 7 no corredor. Que ele fosse contando um a um até chegar no dormitório 7. Era ali, dentro daquele dormitório, que estava tudo enterrado. Que se ele fizesse aquilo, se o Novaes procedesse daquela forma, ele iria se libertar do outro lado. E aí ele fez a pergunta mais importante para Novaes durante o sonho. Aceita, Novaes? Homem de coragem, homem que sabe oração forte. Um detalhe importante. Como o Novaes transportava muita coisa para o patrão dele de valor, no lombo de burro, jumento, cavalo, fora o gado, fora a produção de queijo e etc. Então ele sabia umas orações, o Novaes, que escondia as coisas de valor desses arruaceiros. Porque não pense você, Neiva,
e nem aqueles que estão acompanhando as histórias do Paulinho Boa Pessoa, que ladrão é uma coisa de agora. Não. Ladrão existe há muito tempo que existe ladrão. Naquele tempo já existia. Então, foi exatamente isso o que foi proposto ali naquela conversa. Que ele, sabedor dessas orações fortes, porque quando o Novaes fazia essas orações, diz que tudo aquilo que ele estava transportando ficava escondido desses arruaceiros, desses criminosos. Que se ele, com aquela coragem dele, fizesse esse favor, ele ia se tornar um homem rico, lógico. E do outro lado do mistério, o fazendeiro Dr. Guilherme encontraria a sua liberdade, a paz tão necessária. Esse era o teor do sonho. Topa ou não topa? A pergunta foi feita a Novaes. E Novaes respondeu que topava, que aceitava. Quando Novaes disse: aceito, topo, eu quero sim, aí o doutor Guilherme preparou o coração de Novaes. Falou: olha, Novaes, você vai ficar rico, mas não vai ser fácil. Porque o encardido vai aparecer por lá. Você sabe quem é o encardido, Neiva? É ele mesmo. O tal do capiroto. O tal do diabo. Ele vai aparecer por lá para tentar atrapalhar todos os seus planos. Ele vai fazer o possível de impedir que você desencante, porque a fortuna está encantada. Está toda encantada. E o capiroto vai fazer de tudo para você desistir da missão e desencantar a fortuna. Não vai ser fácil, não. Vai ser uma situação delicada, difícil. Mas uma coisa eu posso te garantir, Novaes. Você não precisa se intimidar. Se ele assim fizesse, exatamente como o fazendeiro estava dizendo, ele se tornaria então o dono de toda aquela fortuna deixada. E com isso, ele se tornaria um dos homens mais ricos daquela região, até muito mais rico do que era o patrão dele. Mas era preciso coragem, muita coragem. O fazendeiro deu para o Novaes toda a instrução de como ele haveria de proceder. O Novaes, no meio daquela noite, acordou. Neiva acordou, ouvintes do Paulinho Boa Pessoa, acordou suando frio. O coração pulsava forte, ele despertou, chamando a Ofélia, a mulher dele. Ofélia, acorda que eu quero contar para você a visão que eu tive. E na hora ele contou, passou a história para Dona Ofélia, a esposa dele. A mulher, que já sabia da história do fazendeiro Dr. Guilherme, arregalou os olhos, segurou firme nos braços de Novaes e disse com firmeza: homem de Deus, se tudo isso for verdade, que você consiga desencantar de verdade esse dinheiro, aí nossa vida vai mudar muito, né, Novaes? Você vai poder comprar uns vestidos bonitos para mim, para as crianças, para os moleques. Meu Deus do céu. Ele falou que você vai ficar mais rico que o seu patrão. Falou que eu vou ficar mais rico do que o meu patrão. Mas não é fácil não, mulher. Não vai, mas você tem fé, você tem força, você tem coragem. Você vê, eu vivo o dia inteiro com esse chinelo velho meu, amarrado com arame, eu já não aguento mais. Meu vestido cheio de remendo, os meninos todos molambentos jogados por aí. Oh, meu Deus do céu. Oh, Novaes, encara isso, encara, tenha fé, tenha força, porque se for preciso eu te ajudo, homem. Se você quiser minha ajuda, se você precisar de uma mão nessa missão, eu lhe dou uma mão para te ajudar. Pode contar comigo, mas não perca essa oportunidade, porque isso foi Deus que nos mandou, Novaes. Aí o Novaes
disse que ele teria que obedecer a recomendação feita pelo fazendeiro Dr. Guilherme. Mulher, eu sei que você iria me ajudar, mas não pode não. Não pode não, porque uma das recomendações que o fazendeiro Dr. Guilherme fez é que eu tenho que ir sozinho. Sozinho, mas Deus. Alguém na minha companhia seria já o suficiente para que nada acontecesse e a fortuna não fosse desencantada, porque ela está lá, mas está encantada. Você entendeu? Aí nada vai dar certo. Tem que ser eu. Tem que ser comigo. Minha neta, e foi assim até que chegou o grande dia. A ansiedade tomava conta do coração de Novaes e principalmente da mulher dele, Dona Ofélia, que ficou muito interessada. A sua esposa, que não via a hora de dar aquele pontapé na miséria. Eles viviam numa casinha de pau a pique que dava dó. Meu Deus do céu. Era uma casinha muito maltratada e sem mobília, não tinha nada. Nada na casa, aquela miséria. Ele só era trabalhador. Sim, Novaes só era um homem trabalhador, mas recebia muito pouco daquele patrão miserável dele. As crianças, todas pequenas, ainda brincavam, porque elas nada sabiam do que estava prestes a acontecer, mas as crianças sem roupinha, barrigudinhas, algumas com aquela barriga d'água que o pessoal falava, sabe? Tudo barrigudinha e mal alimentadas. Descalças, mal vestidas, sem brinquedos. Sim, feliz, porque é que você sabe que criança é sempre feliz. Criança é sempre feliz, ainda mais quando tem saúde para correr pelo quintal e brincar. Eles brincavam aquelas brincadeiras de roça. Era colhendo espiga de milho, fingindo que era boneca. Era rodando pneu velho, fingindo que era um automóvel. E assim era a vida daqueles meninos. Mas quando chegou uma sexta-feira, deu um dia quente, ensolarado. Só que ao cair da tarde daquela sexta-feira, tudo mudou. O céu ficou pesado, se tornou carrancudo, com prenúncio de chuva. Uma brisa soprava de mansinho. E Novaes estava preparado e ansioso. Na hora combinada em sonho, ele chegou em frente à tarda casa abandonada e mal assombrada, rejeitada, temida por tudo que nela acontecia. Ele chegou ali na frente. Era hora de entrar. Ele teria que ser corajoso. E ele entrou, Neiva. Ai, vô, o senhor falando assim, a gente fica numa torcida pelo Novaes, né? A gente fica numa torcida pro Novaes para que tudo dê certo, vô. Pera aí que eu tô na parte mais importante agora da história. Ele levou com ele, Novaes levou enxadão. Você sabe que o enxadão é diferente da enxada. O enxadão ele é mais pontudo do que a enxada. Para poder cavar. Levou uma pá para ir tirando a terra de onde ele cavasse. Tudo ainda sem uso, porque na recomendação do sonho, o fazendeiro falou que tudo isso tinha que ser virgem. Passou na igreja e pegou muita água benta. E levou consigo um cordão de São Francisco de Assis. Tudo bento conforme a tradição daquele povo do sertão. E as suas rezas braba. Ele levou as rezas braba com ele. Um patuazinho
pendurado no pescoço e dentro daquele patuá uma reza brava. De diferente. Então, antes dele entrar, ele fez um sinal da cruz. Fez aquele sinal da cruz e já percebeu que não seria nada fácil, porque ele viu um enorme gato preto. Mas o gato era grande, sabe? Era um gatão preto, assim, na entrada. Ele recebeu aquele sinal como um ar de reprovação. E o gato, olhando para ele, deu aquele miado feio. Parecia que o gato não era só gato, era uma pantera, sei lá, que ele queria engolir o Novaes vivo. Ele ficou estático, assustado com aquele gato preto. Mas ele estava consciente de que era o começo. Ele teria que enfrentar. Se quisesse ficar milionário, ele teria que enfrentar. O gato se esquivou e tratou de sair da frente quando ele encarou. Gato, tu não vai atrapalhar a minha missão, não. Eu vim aqui e vou entrar. O gato se esquivou e saiu. Lá dentro da casa era grande algazarra. Olha, morcegos que voavam de um lado e ali estava entrando Novaes. Num canto da sala, mais um sinal. Uma cobra, uma imensa de uma cobra, parecia proteger o ambiente. Caranguejeiras imensas circulavam tranquilamente de um canto a outro da casa. Eram todas assustadoras. Então Novaes ignorava tudo. Sapos vinham ao seu encontro como que querendo lhe dizer algo. E não demorou em aparecer tribulações de toda espécie. Gemidos fortes soavam lá fora. Bichos corriam pelo teto da casa. A casa, quando o Novaes entrou, ele sentiu que a porta bateu. Bah! A casa agora estava fechada e ele dentro. Novaes não deu a menor atenção para isso. Ele sabia que isso era apenas o começo. Eram armadilhas do tinhoso para evitar que o dinheiro fosse desenterrado e a alma do fazendeiro fosse liberta. Novaes foi entrando e chegou a hora marcada. Ele foi no corredor contando os quartos, com todo cuidado para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse aqui. 7. E quando ele chegou no quarto bem contado de número 7, ele abriu a porta desse quarto e ele recebeu de cara aquele cheiro de enxofre que bateu em suas narinas, que causou repugnância, que faria qualquer outro ser comum desistir da missão, porque era vontade de vomitar as tripas diante daquele cheiro, a fedentina que bateu. Ele ignorou. Ele jogou assim uma parte da camisa no nariz e firme segurando o enxadão numa mão e a pá na outra. E aí ele não teve dúvida. Apesar de toda aquela fedentina, o barulho que ele escutava na casa, ele começou a bater a ponta do enxadão naquele piso do quarto. Primeiro ele retirou o piso frio e depois ele bateu na terra. Tirou primeiro uma camada de terra e com a pá ele jogou para longe. E não precisou demorar muito tempo não para que ele visse os primeiros potes de barro. Em cada canto do quarto agora havia um gato daqueles que ele viu lá fora. Sabe o gato preto? Imenso.
pois dentro do quarto tinham 4, um em cada canto, com seus miados feios, como se os gatos estivessem ali vigiando o tesouro. Mas ele, Novaes, ignorava tudo. Mas, de repente, quando ele chegou até os potes, uma voz assustadora bradou do teto: Eu caio! Eu caio! Novaes, concentrado, respondeu para a voz: Pode cair, só não me atrapalhe, mas pode cair se quiser. E de repente, desceu assim do alto do teto daquele telhado da casa uma perna imensa, peluda, e a voz continuou: Eu caio! E Novaes mais uma vez respondeu: Pode ir caindo, só não cai em cima de mim. E assim aquela voz continuou, as partes foram caindo até formar o que parecia ser um monstro imenso e assustador. Mas Novaes não se intimidou. Aquele monstro, de repente, se reduziu ao tamanho normal, mas ele era horripilante. Tinha chifres, os pés de casco de animal e os olhos de fogo. As unhas pareciam espetos, o corpo totalmente peludo, ameaçando Novaes, que por instantes parou a escavação. E o pior, aquela figura horrenda se formou bem em cima dos potes que estavam ali enterrados. E de repente apareceu o fazendeiro. Ele, acorrentado com correntes abrasivas, vigiadas por 2 seguranças do encardido, olhava firme para o Novaes, como que querendo dizer: coragem, coragem. É que eles não querem a minha liberdade, Novaes. E só você pode levar isso avante, só você pode fazer isso agora. Coragem, Novaes. Foi aí que Novaes lembrou que ele tinha consigo um cordão de São Francisco. Era um cordão bento. Em cada nó, uma oração forte para afugentar os demônios. Pegou aquele imenso cordão num descuido do coisa ruim e ele jogou o cordão, lançando e aprisionando quem iria lhe impedir de realizar a árdua, mas a importante missão. Uma ousadia que valia a salvação de uma alma penada. Ao ver-se preso, o capiroto se contorcia todo, dando urros e esperneando. Ele não parava de gritar: Me solte desse garrancho, miserável! Me solte desse garrancho! Não deixe isso tocar em mim! Mas ele estava preso, e bem preso. Então Novaes o afastou para um canto e, olhando para a alma do fazendeiro, ele via agora um ar de felicidade. Parecia querer dizer: Obrigado, Novaes, obrigado, Novaes. Está próximo, bem próximo, siga em frente. Logo que o chefão do inferno foi preso, desapareceu toda aquela tribulação. E não demorou a Novaes para tocar a tampa de um dos potes. E com muito cuidado pegou um patacão de ouro, fez com ele o sinal da cruz e com esse gesto acabou todo o encanto. E junto com isso acabou toda a sua aflição. Além de se apossar de toda aquela fortuna, ele viu o fazendeiro agora numa veste branca, acenando para ele com a mão num sinal de agradecimento e acompanhado por 2 anjos. E aí o homem foi levado por um caminho bonito e de luz. O capiroto diabo, agora derrotado, após o Novaes tirar-lhe o cordão com o qual o mantinha preso, só viu a explosão, deixando de novo um imenso cheiro de enxofre no ar, e desapareceu. Aquele homem
o Novaes, antes pobrezinho, miserável, viu-se agora dono de uma imensa fortuna. Acabou comprando do governo aquela propriedade com todos os seus bens e logo tratou de fazer uma grande reforma na casa da fazenda. Construiu também uma capela, aonde ele colocou o nome de Capelinha de São Francisco. E junto com os familiares, fazia ali as suas orações de agradecimento a Deus pela grande conquista e a São Francisco pela santa intercessão. Construiu um parque de diversão no imenso quintal daquela fazenda, porque aquilo não era só uma casa, onde as crianças da cidade podiam vir e se divertir por ali. E na sua propriedade, ele construiu uma casa de abrigo para a pernoite dos tropeiros que por ali passavam. Minha querida neta Neiva, aquele homem antes pobre e miserável, agora se tornou muito rico, vivo e alegre, sorridente. Compartilhava o que podia com as pessoas necessitadas. Assim, Novaes, aquele homem de coragem e bondade, acabou vivendo ali os seus dias, sempre ajudando os necessitados, como um prêmio de gratidão de tudo que ele tinha conquistado, pela sua coragem e muita fé no Deus de todos, o Deus Supremo, o Deus Criador. Ô vô, enquanto o senhor estava contando a história, eu estava aqui pensando, Novaes não é o nome do patrão da sua mãe? Por isso que eu gosto de tu, Neiva. Por isso que eu gosto de tu. E por isso que eu repeti o nome dele tantas vezes para ver se você tinha lembrança. Exatamente isso. Minha falecida mãe foi trabalhar na casa do seu Novaes. Minha mãe conheceu ele, conheceu a esposa dele, a dona Ofélia, a filharada dele, depois os netos. Minha mãe conheceu a família inteira. E ela merece, como minha mãe, toda a credibilidade, porque foi ela, sabe, Neiva, quem me contou essa história com todos os detalhes. Por isso, eu afirmo, e você pode afirmar para os ouvintes do Paulinho Boa Pessoa, que essa história, embora seja fantástica, é uma história real, verdadeira, pois foi assim que aconteceu. Exatamente assim. Vô, eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar. Já tinham gostado muito da história que o senhor havia contado anteriormente. E essa, com certeza, eles vão gostar ainda mais. Só faz mais um pedido aí, Neiva. Faz mais um pedido pro Paulinho Boa Pessoa. Que um dia eu quero contar a minha própria história. Do dia que eu vinha sozinho na estrada e quando eu fui passar na curva onde fica aquela cruz da estrada. Essa história também é muito interessante. Tá bom, vô. Tá bom. Eu vou comunicar. Paulinho Boa Pessoa, e assim eu comunico você que muito brevemente eu vou ter que voltar aqui para contar essa história, e dessa vez acontecida com meu próprio vô Jacinto Assis Porto. Sou eu, a Neiva, e adoraria, a partir de agora, conhecer a opinião de todos os seus ouvintes.